E aí, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa série de vídeos da sessão Vale a Pena Viver. Sou Alexandre Fonseca, psicoterapeuta e formador pessoal. Nós falaremos hoje sobre o poder da caridade para vencer o egoísmo e também as ansiedades e depressões do tempo em que vivemos. Depois da vinheta, entraremos no nosso assunto. Vamos aí. Muito bem, meus amigos, estamos aqui em mais um dos nossos vídeos formativos aqui no canal. Peço que você deixe aí o seu joinha aqui embaixo, deixe também seu comentário. Lembro-lhes que na descrição tem link para fazer terapia comigo, para ingressar aqui na comunidade do Discípulo Amado. Lá nós temos formações diárias, formações espirituais com breviário da confiança, todo santo dia. Além disso, temos Escola da Mulher, Escola das Virtudes, Catecismo da Igreja Católica, formações terapêuticas e pessoais diversas mesmo, e por aí vai. Vale a pena. Todos vídeos, formações muito curtas para o dia a dia, que nós podemos ouvir arrumando uma cozinha, no nosso trabalho manual, enfim, seja lá no que for. Vale muito a pena e cabe no nosso dia, ok? Nós falaremos hoje sobre o poder da caridade verdadeira, de sair de si e ir até o próximo, como ferramenta para vencermos as neuroses existenciais. Lembrando que nós falamos lá no nosso último vídeo sobre isso, sobre as neuroses existenciais, e o Fu Tong Shin, ele vai apresentar aqui alguns remédios, por assim dizer. E ele já começa trazendo uma polêmica. Ele começa trazendo, de algum modo, entre aspas, um não remédio. Vamos ao texto. Diante disso, ou seja, das neuroses existenciais, da falta de sentido da vida, diante disso, talvez você pense que eu pedirei que você pare para se ajoelhar e orar a Deus. Não vou fazer isso. Nossa, que absurdo! Um bispo dizendo que não vai pedir que nós oremos. Um bispo dizendo que a oração não é o remédio. Não, ele não está dizendo isso, mas ele vai explicar aqui. Não vou fazer isso. Talvez eu fizesse em outros momentos, em outros tempos, mas não hoje. Pois as pessoas que têm esse tipo de neurose existencial estão muito longe de querer fazer isso. Tanto que elas até se sentem de algum modo ofendidas com isso. Por quê? Não que a oração não tenha... Veja, vamos até nos esquecermos de todo o benefício espiritual que a oração nos traz, que é muito maior do que tudo. Esse é o benefício maior e ele é um benefício da graça, então é um benefício além daquilo que nós podemos. Vamos esquecer isso. Há o benefício terapêutico da oração. Há o benefício psicológico da oração, que inclusive comprovado por vários e vários estudos. Mas veja, ainda que se tenha tais benefícios, seja o sobrenatural ou mesmo o natural, por assim dizer, oferecer isso como um remédio para esse tipo de neurótico soa para ele como uma ofensa quase. Por quê? Porque parece que há uma incompreensão do seu problema. Olha, o meu problema é muito grave, a minha vida não tem sentido, você está me mandando rezar, eu já fui em tudo quanto é igreja, já procurei tudo que é canto, nada resolveu a minha vida, agora você está falando que Deus me esqueceu. Deus não está nem aí para mim. Veja, é mais ou menos esse o pensamento desse tipo de neurótico. Então vocês compreendem, inclusive vocês compreendem o quanto o venerável Fu Tong Shin estava com os olhos sóbrios para com a realidade, para com o próximo, o quão sensível é este homem. Veja, que maravilha! Louvado seja Deus que nós tivemos um homem desse para nos guiar no mundo moderno. Que deixou tantas coisas. Olha aqui, isso aqui é o livro. Nós estamos aqui no primeiro capítulo. Essa série de vídeos que estamos fazendo aqui, eu não andei 3 páginas. Olha o tanto de coisa que nós já temos. E é isso que nós precisamos também treinar em nós, um olhar sensível para com a realidade, para com o próximo, para com Deus. E por aí vai. Então ele diz, olha, para este homem, neste momento, eu não vou pedir que reze. Muito embora a oração tenha os seus benefícios infinitos. Não vou pedir, ele não vai fazer isso, é isso que ele está dizendo. Tá, se eu não vou pedir nesse momento que ele reze, que ele ore, o que eu vou pedir? Ofereço a você 2 soluções. A primeira é sair e ajudar o próximo. Batata. É a caridade. A caridade, inclusive, no sentido literal, é o amor. É o movimento do êxtase, é sair de mim para ir até o outro.
Quem sofre com a ansiedade da vida vive isoladamente para si. Lembrando que nós estamos falando aqui das neuroses existenciais. É desse tipo de ansiedade. E que é o mais comum, tá bom? Veja, este que vive deste modo, ele vive apenas para si, isolado em si mesmo. Sua mente e seu coração estão represados. Estão de fato represados, isolados. A saída para isso é olhar mais para as pessoas, amar aqueles que você vê. Se não amamos aqueles que vemos, como podemos amar a Deus que não vemos? Visite os doentes, seja gentil com os pobres, ajude os idosos, encontre seu próximo. Seu próximo é alguém em necessidade. Assim que fizer isso, você começará a sair da sua própria casca. Isso aqui é uma realidade mesmo. E como isso funciona? Como isso funciona? Você descobrirá que o seu próximo não é um inferno, como disse o Sartre. Seu próximo é parte de você e é uma criatura de Deus. Isso vai quebrando as indiferenças do nosso coração. Isso vai sensibilizando de novo a nossa alma, o nosso olhar caritativo. Isso vai fazer com que o amor cresça em nós. É sair de si e ir até o próximo. Nesse sentido, vale muito todas as obras de misericórdia. Você sendo católico ou não, tome lá as 7 obras de misericórdia corporais e as 7 obras de misericórdia espirituais. Mas o que são isso, gente? Vamos citar algumas aqui. Vestir os nus, dar pouso aos peregrinos. O que mais? Dar alimento aos famintos, dar de beber a quem tem sede. Visitar os doentes, como ele citou aqui, visitar os que estão encarcerados, velar os mortos, as de misericórdia espiritual. Veja, rezar pelos vivos e pelos falecidos. Suportar os defeitos alheios, ensinar os ignorantes, dar bom conselho a quem precisa. Veja, todas essas obras são obras que fazem com que eu saia de mim e vá até o outro. Isso é eficacíssimo para dar sentido às nossas vidas. Por quê? Porque não há vida que se sustente em si mesma, bastando-se no amor próprio. Não há. Não há. É o amor caritativo que vai sustentando a nossa vida. É de fato este movimento de quem recebe o amor de Deus em si, de quem é amado por Deus, e de que não represa este amor, mas que, pelo contrário, dá vazão e alcança o outro. Nós vamos vencendo assim os egoísmos, as raízes perversas do amor próprio em nós. E aí, veja, lembro-lhes das nossas lives aqui. Os nossos assuntos das lives têm sido esse. As vaidades, o amor próprio, com as suas consequências, com as suas filhas e como vencê-las. Isso toca na nossa vida, mas muito na prática. Muito na prática. Nós vimos isso, nós sabemos disso. Então quem nos acompanha aqui nas lives sabe do impacto que isso causa. Então, assista também às lives. Nós falamos disso direto. Direto. Vamos seguir aqui, ó. Fulton Sheen vai trazer aqui um exemplo. Certa vez um pai me trouxe seu filho, um jovem delinquente, que havia desistido da sua fé, estava amargo consigo mesmo e também com todos ao seu redor. Após a nossa visita, o rapaz fugiu de casa por 1 ano. Quando voltou, ainda mais debilitado, o pai trouxe-o até a mim e perguntou: o que devo fazer com ele? Aconselhei-o a mandar o filho para uma escola fora dos Estados Unidos. Cerca de 1 ano depois, o rapaz voltou a me ver e perguntou: o senhor estaria disposto a me ajudar em um empreendimento que realizei no México? Há um grupo de jovens na faculdade onde estou. Nós construímos uma escolinha. Percorremos um bairro e trouxemos crianças para aprender o catecismo. Também conseguimos um médico dos Estados Unidos para 1 vez por ano, durante 1 mês, cuidar dos doentes do bairro. Como você se interessou por isso? Eu perguntei ao jovem. Ele respondeu: conheci uns garotos lá durante o verão e me juntei a eles. Note que aquele rapaz recuperou a fé, a moral e muito mais o cuidado ao próximo. A grande força que ganhamos vem desses companheiros de Deus,
os pobres, os indigentes, os necessitados, os doentes. E o Alexandre agora virou TL. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é coisa básica. Então, olha o exemplo que o Fulton Sheen deu. Era um jovem que tinha perdido a sua fé, que estava já numa vida completamente descontente, amarga, completamente entregue a vícios, a baixezas, e que até mesmo foi confrontado pelo próprio bispo, pelo próprio venerável, pelo pai, a voltar para um caminho de fé. E voltou. Mas voltou porque pediu a ele, olha, vamos fazer assim, você vai agora... Não. O Fulton Sheen sugeriu ao pai, olha, mande ele para uma escola fora dos Estados Unidos, uma escola mais pobre, um lugar mais carente, para que ele tenha contato com a realidade. Foi o que aconteceu. Foi para o México. E ao ter contato com a realidade, ao encontrar também amigos em Deus, se sensibilizou novamente. Conseguiu enxergar o próximo. Tirou os olhos do próprio umbigo para enxergar o próximo. E enxergou. E enxergou. Então veja, meus queridos, os nossos atos de caridade, eles impactam fortemente nas nossas vidas e, claro, também nas dos outros. Porque o foco é ajudar o próximo. Com certeza é. É que eu não consigo olhar para o próximo se eu estou muito ensimesmado, apenas olhando para o meu umbigo. Não, aí não dá. Aí não dá. Mas assim, certamente não dá. O Fulton Sheen disse que eram duas maneiras. Uma era a caridade e a segunda é estar aberto às experiências e encontros divinos que acontecerão fora de você. Mas isso nós veremos na nossa próxima formação. Beleza? Deixe o seu like, deixe seu comentário, sua dúvida, sua discordância, sua concordância. Quero ouvi-los, tá bom? Isso nos ajuda muito. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.